Eu gostaria de saber se é possível descontaminar o solo e quais são os métodos para descontaminação. Obrigado, boa pergunta. Não, para podermos descontaminar o solo, nós aqui ensinamos assim, eu encontro um solo afetado com os adubos, né? Eu quero começar muito natural. O que eu faço primeiro? Eu vou charoar o terreno e deixo assim. Aí vai apanhar chuva, sol. Também existe também uma limpeza natural, porque o sol, a chuva também pode purificar o solo, só que leva muito tempo. No máximo são 3 anos com esse processo. 10 anos está mais ou menos limpo. Mas nós usamos um produto chamado EM. Micro-organismos eficazes. Então, esse processo pode levar 1 ano e meio. A natureza são 3 anos. Agora, o fato de haver outra tecnologia, de diminuir o tempo da descontaminação, não será que envolvem também outros processos que talvez a descontaminação não seja a esperada? Sim, existe. Pode haver, por exemplo, distribuição do solo. Você charou o solo, né? Uma rega excessiva, quando vai regando, né? A água vai se infiltrando e deve fazer produção do solo freático. Aí vai produzir e vai formar. Sim, professor, falando do lençol freático, aqui o nosso campo está, sim, rodeado de várias outras fazendas, no caso, né? Que fazem o uso desses produtos químicos. E qual é a relação? Ou seja, qual é o método que usam, uma vez que o lençol freático para essa zona é o mesmo? Como é que conseguem controlar? Ou seja, será que têm mesmo a certeza de que os produtos químicos que outras fazendas usam aqui não atinge? Não atinge. Sim, pelo lençol freático. Nós usamos a barreira do vento. Esse é o nosso campo, né? Sim. Nosso campo. Então nós colocamos em volta dos nossos campos barreira viva. Barreira viva. Agora, se existe a contaminação do solo agrícola, existe sim. Sim. Existe. Mas essa contaminação não é tanto uma contaminação aérea. Porque o solo em si é um grande purificador. Tudo que vai para o solo purifica. Sim. O solo, da natureza, ele purifica tudo. Aí a gente coloca capim na terra, depois de 3 meses, o capim desaparece. Também pode ter veneno, ele vai também purificando. Mas a contaminação mais é que se deve ter mais cuidado é aérea. Se tem um vizinho que está produzindo, que está usando água doce, o teu campo está aqui, a primeira preocupação é fazer cerca viva. Para quando o vento soprar, não ter no seu campo. E essas barragens têm a ver com o quê, professor? Diga. Essa barragem, né? Essa cerca viva. É o quê? É feita com árvores. Planta árvores em volta do seu campo. Tudo que vier do exterior, né? A barreira vai travar, não vai penetrar. E quanto aos produtos que são plantados, são cultivados aqui, têm sido comercializados ou Tem sido só comercializado. Tem sido comercializado. Nesse momento temos alface, temos mamão, temos beterraba. Se a menina quiser, comercializam aqui. Aqui sim. Nós vimos na entrada. Quer comprar? Sim, eu acho que vi na entrada, só para ajudar a colega. Eu vi na entrada uma bancada a vender tomate com uma balança. Tem tomate lá embaixo. Sim, passamos aqui. Venha grosso, professor. Acho que é diferente. Venha grosso, professor. Ou quem quiser de 100, 200 pode comprar. Ok, vamos já terminar rapidamente nossa apresentação. Vamos ver. A conversação tem uma nova civilização que teve feito da natureza. A concretização da felicidade em passar na saúde e a felicidade do agricultor. Esse é o princípio que é muito cada show para com esse trabalho. É isso que ele pretende alcançar. Será que também
Pode-se dizer que essa é a prática, o professora direi, prática de Jorei. Não percebi bem. Eu ouvi o professora dizer, não sei se eu percebi, que o pessoal faz a prática ou pratica o Jorei. O Jorei, tanto, é um método espiritual, né? Que consiste em levantar a mão para canalizar energia espiritual. Essa energia vem do cosmo, né? Passa pelo homem, sai através da palma da mão e atinge a pessoa que está na sua frente. O que é que nos prova? Sim, teve provas. Você fazer isso vai vir. Ok, então vamos ficar dentro para finalizar. Não pode falar isso. Então, esses são os métodos de como implantar uma horta caseira em nossa casa. Aqui é como preparar os alfobres. Nós podemos pegar no jornal, fazer copinhos, colocar terra e colocar sementes e levar germinar. Ou então em copos descartados. Ou bandeira de isopor. Bandeja de isopor, vamos ver no campo, na prática. Sim. Aqui é como colocar as sementes na terra. Colocou essas sementes na terra e são tapadas. Transplante, o que é transplante? Transplante consiste em tirar a planta do alfobre para o local definitivo. Transplante. Então aqui é um copinho com planta. Aqui ele está tirando a planta do copinho. Aqui fez uma cova, um buraco, e aqui está colocando a planta e está colocando a terra. Isso é transplante. Consiste em tirar a planta do alfobre para o local definitivo. Esse trabalho é feito no período da tarde, das 15 horas em diante. Então aí ele está tirando a planta da bandeira de isopor com a raiz completa para fazer o transplante. Então, as plantas como o pimento, a couve e o tomate, para além de ter 3 a 4 folhas, também precisam ter de 10 a 15 centímetros para serem transplantadas. Vasos. Para fazer horta caseira num vaso, precisamos ter em conta a raiz. Planta de raiz grande, vaso grande. Planta de raiz média, vaso médio. Planta de raiz pequena, vaso pequeno. Então são esses vasos. Aqui é para planta pequena, né? Não. Planta aqui? Grande. E aqui? Média. Aqui? Pequeno. Não entenderam bem. E aqui? Plantão. Planta aqui? Planta média. Planta raiz média. Tipo de terra. Nós temos 2 tipos de terra. Temos solo arenoso e solo arenoso. Solo arenoso é o solo que retém a água facilmente. O solo argiloso é que não retém a água com facilidade. Choveu agora, a água pode ficar tipo uma lagoa, né? 3, 4 dias. Para o solo arenoso, choveu agora, 5 minutos a água desaparece. Tem a ver com a permeabilidade. O canteiro. Como deve ser feito o canteiro?
o comprimento do canteiro é variável, depende do espaço que a coisa visitar. Se tem 50 metros, não tem problema. Mas a largura é 1 metro. Obrigatoriamente tem que ter 1 metro de largura. O espaço de um canteiro ao outro são 50 centímetros, daqui para aqui. A altura do canteiro são 20 centímetros. Vamos ver se no campo. Depois de plantar, precisa colocar cobertura entre as plantas. Esse é o capim que está posto entre as plantas. Para quê? Para que o sol não incida sobre o solo. Para que também a umidade permaneça para mais tempo. Também o vento, para que não leve consigo a umidade. Então, coloca-se o capim como cobertura morta. Aí está a colocar as sementes. Depois de preparar o solo, está a colocar as sementes nesses buraquinhos. É o fogo que está a fazer. Aqui germinou, a semente já germinou. Como está muito junta, ele vai fazer o desbaste. O que é desbaste? Desbaste consiste em retirar as plantas próximas às outras, para deixar um intervalo. Então ele vai ficar assim. Então, estava assim, tudo junto. Tirou, por exemplo, essa, ficou esse espaçamento, né? Também tirou esse, por que se faz esse desbaste? Se ficar assim, também produz. Só que o fruto é pequenino. Quando se faz desbaste, maior, o fruto é maior. Mas quanto ao número de sementes para cada buraco? De bastos. No caso de cenoura, ele tem que se controlar. Depois de germinar, faz por baixo. Porque é uma semente muito pequenina. É só colocar uma. Coloca as sementes, depois de germinar, faz os bastos. O intervalo de uma planta outra são 2 dedos. Coloca 2 dedos. A planta que estiver aqui e aqui pode ficar. A que estiver no meio tem que sair. São 2 dedos de diferença entre plantas. Este ainda, depois vamos transplantar ou é permanente? Não, senão não se faz Transplante. Só tomate, a cor se faz, mas não se faz. Nós já tentamos, não deu certo. Plantas que não precisam de desbaste. Temos a salsa, temos a cebolinha, não precisam de desbaste. Então, qual é o carro-chefe para uma planta desenvolver devidamente? É essa fórmula aqui. Não pode esquecer essa fórmula ao preparar a terra, quer no vaso, quer na terra. São 40% de quê? E 60% de quê? Então, é assim que a natureza também está constituída. Falta um elemento que é a areia. Quanto para a terra, tem que ter 60% de terra, são 60 kg, e tem 40 kg de matéria orgânica. Aí faz a mistura. Coloca no vaso, põe a planta, vai crescer. Esse é o segredo na horta caseira. Não esqueçam essa parte aqui. Uma coisa que eu não entendi bem. Que é isso? O solo ideal para a agricultura é o arenoso ou argiloso? Todos sempre. Todos servem. Todos sempre. Mas só que o argiloso guarda água, eu acho que a água por excesso faz mal nas plantas. Então, aí tem que estar atento com os indicadores da Porque natureza. tem plantas cheias O que é que ensinar no solo arenoso? O que é que ensinar no solo arenoso? Tem que ter em conta esses indicadores. Tá bem. Compostagem também é outra coisa muito importante. Em nossa casa, né? Você tem uma árvore, nós podemos ter um recipiente e eu vou alternando terra
capim, terra, capim, terra, capim. Depois de cheio, tapa. Depois de 90 dias, esse capim vai decompor. Vai subir uma matéria orgânica para a nossa outra cadeira. Então, estão a ver aqui. Essa camada é de terra. Essa camada é de capim. Terra, capim, terra, capim, terra, capim, sucessivamente. Mesmo esse processo ali, essa compostagem, depende de quem está a usar. Há quem usa meio de composto, há quem usa totalmente de composto, da via tipo terra. Eu não vou ser essa parte que está tentando dizer. Não, tudo também não é mesmo compostagem, só que ele é mais fino. É mais tempo de evolução. Esse capim tem que ser seco ou fresco? Seco. Pode ser seco ou fresco, não faz mal, mas é melhor seco porque o fresco ele vai ter uma fermentação butílica e vai exalar mau cheiro. É bom capim seco. Eu já experimentei o capim fresco, me deu errado. Começou a exalar um mau cheiro. Professor, faz quantos dias? Desculpa. Nos países, nas províncias litorânicas, Luanda, Kwanza Sul, Benguela, faz 90 dias. No interior, faz 6 meses. Então, tem 90 dias nas regiões quentes e 6 meses nas regiões frias. E quanto ao método de irrigação para a agricultura natural, como é que tem sido? Irrigar pela manhã, então, são os cuidados com a horta caseira. Aqui está dizendo irrigar pela manhã e pela tarde, né? Sim. Mas não é isso. Antes de irrigar, primeiro faça uma observação. Tem que começar com a planta. Está a precisar de água? Não está a precisar de água? Tá, como vai fazer isso? Ela não fala, né? A planta fala? Tá, como vai começar com ela? Por intermédio do solo. Por intermédio de observação. 6 da manhã chega, olha a planta, encontra as folhas estão assim, né? Está dizendo o quê? Quero água. Ou você encontra as folhas assim alegres? Não quero. Então, Chega antes, já. antes de irrigar tem que Observar. Professor, uma pequena dúvida. Nós no cultivo de flores, eu tenho flores no meu quintal. Sim, sim. E as pessoas me aconselham a meter cascas de ovo, alguns restos orgânicos. Não é aconselhável? Então, Madeira, passa serra. pela compostagem. Não pode meter em bruto. Passa pela compostagem para reduzir o tamanho do material. Manter os vasos e floreiras protegidas com uma cobertura que pode ser capim, picado ou folhas para manutenção da umidade do solo. Depois de colocar a planta no vaso, então coloca capim por cima. Capim por cima. Só tenho uma dúvida. Quando vamos pôr uma determinada planta num determinado vaso, será que devemos furar o mesmo vaso? Sim. Sim, o vaso precisa ter furos no fundo. Este é o vaso, né? Este é o vaso. Então, este vaso aqui no fundo precisa ter furos. Para quê? Para treinar a água. Senão, quando for regando, um mês a regar, a água vai atingir o quê? Vai atingir a raiz. E a planta vai ficar. Excesso de umidade, como fica a planta? Por isso que esses furos é para treinar. Mesmo aqui no fundo, 5 centímetros, o que tem que se colocar? Vai se colocar brita. Não tem pedras finas. Então essa camada que tem que levar brita. Para não entupir os orifícios. Ok. Depois põe areia. Depois põe areia. Aqui é terra. Assim. Aqui é terra. Aqui é capim. E aqui é brita. Brita ou burgal. Arrancar ou de preferência podar
entre o solo somente o mato que cresce. Observar se as plantas estão tendo um bom desenvolvimento. Esta parte é a parte fundamental. Geralmente as pessoas, né? Ele prepara a terra e planta. Aí abandona. O que a planta vai ficar a planta? Vamos ver. Ela vai sentir, não, fui colocada aqui, mas estou abandonada. Então, quando a pessoa coloca uma coisa na terra, plantou hoje, né? Hoje é dia que? Dia 14 de 10 de 2014. Precisa ficar atento com ela. Todos os dias tem que visitar. De manhã. Quando você o que vai observar? Vai observar como estão as folhas, como está o aspecto da planta. Depois de uma semana, é uma outra observação. Mantém a mesma altura ou está aumentando? Como está a cor das plantas? Amarelas ou saudáveis? Até quando os frutos ficarem maduros. E quando você faz isso, está a colocar o amor na planta. Ela vai crescer consoante o que recebe. Ok, então aqui são alguns projetos de horta caseira. Isso é nas casas. Esses são vasos com abobrinha. Fazer sopa, né? Sim. Aí no quintal, colocou o vaso na parede. Isso é igual que tem na minha casa. Na minha casa tem dessa no quintal. Já tem. Parabéns. Tem que regar. Aí na varanda, na cozinha. Tem que estar na cozinha, quando você tomar até sol na varanda. É engraçado. Meu menino. Também um outro projeto de horta caseira. Quintal. Muito bonito. São platos de peixe. Também uma horta caseira. Professor, isso não suja a parede? Não, Do jeito que está os vasos. não suja. Porque debaixo tem tem um Sujou aqui, dá onde a outra os orifícios seus. Ou então tem aqui tem também uma outra caseira, Coisa suja. bidões estragados, para banheiras, não é colocar as plantas. E assim, muito obrigado.
Estamos cá no Centro de Formação Profissional Moquite Okada, com o objetivo de vermos como se faz ou quais são os métodos que as pessoas podem adquirir sobre o cultivo natural. Então, acabamos de ver alguns processos que é preciso fazer para que a gente tenha um cultivo natural. Pois esse cultivo natural ajuda assim, as pessoas a terem uma boa sociedade, ou seja, ajuda assim, as pessoas a terem uma boa saúde na sociedade, porque o objetivo do agricultor é servir a sociedade. Então, esse centro ele mostra todas as técnicas que muitos agricultores podem fazer e não fazerem assim o uso de adubos nem inseticidas, pois essas substâncias prejudicam assim os próprios alimentos que são cultivados em determinadas áreas. E uma vez que esses alimentos estejam prejudicados, logo também estaria a prejudicar até o próprio homem, pois nós somos os consumidores. E conseguimos assim alcançar os nossos objetivos, pois fomos aqui incentivados a apelar à população a terem assim um cultivo natural em casa, porque a nossa saúde depende em grande parte daquilo que nós comemos. Então estamos muito gratos pelos formadores que cá estão, pois deram-nos assim muitas instruções e conseguimos acatar com certeza e vamos aplicar na sociedade. Estamos aqui no Centro de Formação Profissional Moquite Okada, a nossa visita tem por objetivo conhecer os métodos utilizados no cultivo natural. É bem verdade que a nossa saúde depende daquilo que nós comemos. Maioritariamente, os agricultores usam produtos químicos como inseticidas, adubos, entre outros, para então terem sucesso no cultivo, terem uma colheita quantitativa. Mas que hoje descobrimos que, afinal de contas, o principal objetivo de um agricultor não é colher em quantidade, mas sim qualidade. Como? Optando no cultivo natural. Ou seja, desde o solo, onde vai se aplicar a semente, até ao homem, que vai ser então o consumidor desta alimentação. Quer isto dizer que, no que diz respeito ao cultivo natural, deve-se seguir algumas regras, como descontaminar o solo, usar produtos não contaminados, e também isso ajuda a prevenir as pragas, porque afinal de contas as pragas acontecem quando num determinado terreno há um elevado grau de inseticidas e outros produtos químicos. Achamos uma visita muito pertinente, porque aprendemos como criar uma horta, por exemplo, em casa. Aprendemos as regras necessárias para então tivermos um cultivo natural beneficioso. E eu penso que, de uma maneira geral, as nossas dúvidas foram bem tiradas. Estamos gratificados pelo gesto que o centro recebeu-nos e esperamos aplicar os métodos que nós aprendemos aqui no campo. E não só, nosso maior desejo é expandir através de palestras e testemunhos daquilo que a gente ouviu aqui, de maneiras que, se tivermos uma consciência de optarmos pela natureza do cultivo, então vamos ter uma sociedade saudável. Para relembrar um ditado do Moquite Okada, que o seu principal objetivo era a salvação da humanidade. Nosso objetivo é saber como funciona a agricultura natural para podermos então ajudar a sociedade a se livrar de alguns produtos
que têm sido utilizados na nossa sociedade. Então, depois dessa campanha, ou depois dessa visita, temos a responsabilidade de incentivar as pessoas, né, a criarem campanhas para a sensibilização dos agricultores, né? Uma vez que sabemos que os agricultores têm usado o solo de uma forma desagradável, né? Tem estragado o solo de uma outra maneira, usando produtos como inseticidas, adubos, etc, etc. Então, a medicina natural é uma fonte, né, para mostrar à sociedade que devemos optar por esse rumo, pois que temos que saber respeitar o solo para que ela consiga suportar as plantas. Então, estamos felizes, né, por fazer essa visita ao Centro de Formação Profissional. Aprendemos muito e daqui em frente pretendemos, né, sensibilizar a população para poder aderir a esse método. Um aviso importante para a nossa população. Gostaria de dizer que a agricultura natural, né, não é necessariamente fazer em campos vastos, mas em nossas casas, né, nos canteiros, nos vasos. Nós podemos fazer agricultura natural, basta ter a força de vontade e a vontade de ter boa saúde. Muito obrigada.